Página 100, então, répteis. Os répteis são animais que nascem de ovos que, na maioria das vezes, desenvolvem-se fora do corpo da fêmea. Por isso, são denominados ovíparos. Então, aqui nós temos a imagem da tartaruga. A tartaruga é um réptil. E aqui nós temos os ovinhos. As tartarugas são répteis que colocam seus ovos na areia da praia e depois enterram-os. As serpentes, comumente chamadas de cobras, os jacarés, os lagartos, os camaleões e as lagartixas são também exemplos de répteis. Então, aqui nós temos a imagem de um jacaré e aqui nós temos a imagem de uma cobra. As cobras e os lagartos têm o corpo coberto de escamas. Os jacarés e crocodilos possuem placas duras, revestindo o corpo, e alguns répteis possuem uma carapaça, revestindo-os, como as tartarugas e os jabutis. Bom, então nós vimos aí que a tartaruga é considerado um réptil. Então, dentro da classificação dos animais vertebrados, a tartaruga é um réptil, tá? E ela é um animal ovíparo, viu aí? Ovíparo quer dizer que ela nasce do ovo, isso mesmo. Então, bota-se o ovinho, tá? Enterra o ovinho lá dentro da areia e passados-se 45 e 60 dias, vai depender do calor do sol, esses filhotes eles vão nascer. Nascendo, eles voltam para o mar. Bom, então nós temos aqui os ovinhos, tá vendo? Enterrado na areia, os ovinhos da tartaruga. Aqui o ovinho, tá vendo? Ele já quebrado aqui, ó, quer dizer, ela já está nascendo. Aqui nós estamos vendo aqui, olha o tanto de tartarugas voltando para o mar, porque elas nasceram. E aqui a bela tartaruga dentro do mar, já adulta. Bom, agora vocês viram aí a tartaruga. Vamos ver agora a cobra. A cobra, ela também bota seus ovinhos. Só que a cobra, né, ela pode fazer a sua fecundação tanto dentro do corpo quanto fora do corpo, tá bom? Então, vai depender da espécie da cobra. Então, tem cobra que desenvolve o ovinho dentro do seu corpo e tem cobra que desenvolve o ovo fora do seu corpo, tá? Então, nós temos aqui uma cobra e tá vendo os ovinhos dela aqui fora do seu corpo, tá? E aqui nós temos aqui o desenvolvimento do ovo dentro do corpo da cobra, né? Então, já sai a cobrinha já, né? Então, desenvolve o ovo lá dentro do seu corpo e já sai a cobra, o filhote cobrinha. E aqui nós temos vários filhotes de cobras. Bom, então vocês viram aí que na classificação dos animais vertebrados, nós temos os répteis e alguns exemplos dos répteis que foram dados aí, tá? Nós temos a tartaruga, que é um animal ovíparo. Por quê? Porque nasce do ovinho e o ovo da maioria dos répteis se desenvolvem fora do corpo da mãe. Mas existem espécies de répteis que podem se desenvolver dentro do corpo da mãe, que é como é o caso aí que nós vimos da cobra, né? Tem espécies que nascem fora do ovinho, e tem espécies que têm o ovinho, mas se desenvolve dentro do corpo da fêmea, beleza? E nós vimos também que lagarto, jacaré também fazem parte do grupo de répteis, assim como o cágado e a cobra, tá? Então, nós temos o cágado, que é muito parecido com o jabuti, tá?
Vimos também que o camaleão também é um exemplo de réptil. Os lagartos também são exemplos de répteis, tá? A famosa lagartixa que aparece muito aí nas paredes das nossas casas, tá? Também é considerado um réptil. Também conhecemos aí a cobertura desses répteis. Igual vimos que as cobras têm o corpo coberto de escamas. Os jacarés têm a placa dura e a tartaruga tem a carapaças. Então, a cobertura dos répteis já é diferente da cobertura dos mamíferos, tá bom? Vamos agora para as atividades, tá? As atividades aí da página 101, vocês irão responder também sozinhos, tá? Então, página 101, façam sozinhos aí sobre os répteis. Só tem essa atividade sobre os répteis. Então, vocês vão fazer sozinhos, tá? Vamos agora para as aves, que é um outro tipo de classificação que tem nos animais vertebrados. Então, dentro dos animais vertebrados, nós vimos a classificação dos mamíferos. Então, os cientistas classificaram em mamíferos, classificaram em répteis e também classificaram em aves. Vamos conhecer um pouquinho das aves. Página 102, aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Então, nós temos aí algumas imagens de aves, tá? De pássaros. E dentro eles nós temos a coruja e temos também as galinhas, tá? Características das aves. Se locomovem sobre duas patas, então elas são bípedes. Todas as aves nascem dos ovos, então elas são ovíparos. Têm asas e apenas poucas espécies não podem voar. Possuem bico, têm o corpo coberto de penas. Os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruzes, as corujas e os patos são alguns exemplos de aves. Bom, então nós vimos aí que as aves são animais ovíparos, porém elas botam o ovo, tá? E esse ovo se desenvolve fora do corpo da fêmea e elas têm que também chocar este ovo, quer dizer, ficar um determinado tempo em cima do ovo, né, determinados dias, para que o filhote se desenvolva, tá? E as características das aves. Nós vimos aí que as aves, elas possuem duas patas, então elas são bípedes, tá? Na sua locomoção. Elas, como a professora falou, nascem de ovos, então são ovíparos, tá? Elas também têm asas, tá? Algumas espécies não voam ou dão pequenos voos. Então, o caso da galinha mesmo, ela dá pequenos voos. Ela voa igual um passarinho? Não, né? Ela voa para o seu puleiro ali, para um galho de uma árvore. Então, a galinha, ela dá pequenos voos, tá? Todas as aves possuem um bico, tá? E tem o corpo coberto de penas. Vamos ver aí uma imagem de aves que não voam. Bom, então aqui nós temos a imagem de pinguim, do pinguim, tá? É uma ave que não voa. E aqui nós temos imagem da avestruz, também uma ave que não voa. Bom, agora nós temos aí uma atividade na página 103. Página 103, vocês responderão aí sozinhos, tá?
Vamos para a página 104, então. 104, nós vamos ver agora, né, uma outra classificação aí que os cientistas fizeram no grupo aí dos animais vertebrados. Então, vamos conhecer agora o grupo de peixes, tá? Então, nós já vimos os mamíferos, nós já vimos os répteis, as aves e agora nós vamos conhecer os peixes. Bom, então vamos fazer a leitura dos peixes, tá? Os peixes colocam seus ovos na água fora do corpo da fêmea, que quando estão prontos, eclodem e os filhotes se desenvolvem sem precisar dos cuidados maternos. Então, aqui nós temos a imagem dos peixes, tá? E aqui dos filhotinhos. Os ovos do peixe palhaço se fixam em alguma superfície. De cada um deles, eclodirá um filhote já pronto para nadar pelo oceano. Os peixes retiram da água o oxigênio de que necessitam para sua sobrevivência, por meio das brânquias ou guelras. Aqui nós temos a imagem, tá bom, de um tubarão. Na imagem acima podem ser vistas as fendas do tubarão, por onde a água passa durante a sua respiração. O bagre, a sardinha, a agulha e a piranha são alguns exemplos de peixes comuns no Brasil. Bom, então nós vimos aí que dentro da classificação dos vertebrados, nós também temos os peixes, isso mesmo. E os peixes é um pouquinho diferente o seu nascimento, olhando aí para outros animais, tá? Então, nós vimos que o peixe bota seus ovinhos dentro da água, tá? Esses ovinhos, eles explodem e os peixes nascem sem necessitar da ajuda da sua mamãe. Então, eles não precisam da ajuda da mamãe. Eles conseguem sobreviver sozinhos, tá? Vimos também que os peixes precisam de quê? Precisam do oxigênio para respirar. E eles respiram através das brânquias, isso mesmo, através das brânquias. A água, ela entra pela boca do peixe, tá? E sai pelas aberturas ali do lado da cabeça, tá? Então, nós temos aqui a imagem do peixe, tá bom? E nós temos a imagem aqui das fendas branquiais, tá? Então, a água, ela entra pela boca e sai ali pelas brânquias, tá? Por essas fendas aqui, tá bom? Bom, então, nós vimos aí que a cobertura dos peixes é de escamas. Então, os peixes são cobertos de escamas, tá? Também tem os peixes de couro. Nós temos aí na página 105 uma atividade aí também sobre os peixes. Vocês também irão fazer essa atividade aí sozinhos, tá? Página 106. Anfíbios. Os anfíbios são animais que nascem de ovos e se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Eles nascem na água e depois de adultos vivem tanto na terra como no ambiente aquático. Para isso, os anfíbios passam por uma mudança no formato do seu corpo, quando ocorre o desenvolvimento para a fase adulta, é a metamorfose. Então, nós temos aqui um exemplo de anfíbios, tá? O nascimento deles. Os filhotes de anfíbios, conhecidos como os girinos, então esses aqui são os girinos, possuem cauda e vivem na água. Na metamorfose, perdem sua cauda e formam 4 patas. Então, eles vão se desenvolver e vão formar 4 patas.
Alguns têm a pele úmida e fria, podendo ser lisa e escorregadia. Os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras são alguns exemplos de anfíbios. Então, aqui nós temos as imagens de anfíbios. Bom, então nós vimos aí que os anfíbios, eles também nascem de ovinhos, tá? Mas esses ovinhos se desenvolvem na onde? Se desenvolvem na água, tá? E quando eles se desenvolvem na água, eles formam quem? Formam o girino. E depois do girino, que eles passam por um processo de metamorfose, que é uma transformação. Isso mesmo, a metamorfose é a transformação. Aí sim, eles passam para uma fase adulta. Podem viver também tanto na terra quanto na água, os anfíbios, tá? Deu exemplo no livro aí do processo de transformação do sapo. Vamos ver então? Bom, então eu tenho esta imagem aqui, tá bom? De como que é o processo de desenvolvimento dos anfíbios, tá? Então aqui nós temos aqui o sapo, já na sua fase adulta. O sapo, ele vai o quê? Botar seus ovinhos, tá? Então, bota-se os ovinhos. Os ovinhos, eles vão se desenvolver na água, tá? Então, eles se desenvolvem aqui, ó. Essa imagem aqui é de um girino. Então, quando nasce o, nós chamamos de girino, tá? Então, nisso ele vai crescendo, o girino vai crescendo até ele se transformar em um adulto. Então, quando ele se transforma em um adulto, ele fica totalmente diferente de quando ele era girino, de quando ele era pequenininho, diferente dos outros animais, né? Que quando nascem os outros animais, eles já nascem o quê? Parecidos já com os seus pais, tá? Os anfíbios não, os anfíbios eles passam por esse processo chamado metamorfose, tá? Então bota-se os ovinhos eles vão se desenvolvendo, nasce o girino vai desenvolver e vai ocorrer o processo da metamorfose, que é a transformação aí do sapo, certinho? Bom, quem lembra aí como que nasce a borboleta? A borboleta, ela não nasce borboleta, não. Como é que ela nasce? Ela também passa pelo processo de quê? Da metamorfose, a borboleta. Então, primeiro nasce quem? Primeiro nasce a lagarta. E depois a lagarta se transforma em borboleta, tá? Assim também são os anfíbios. Então, primeiro bota-se o ovinho, ele transforma em girino e para depois ele transformar em um sapo ou em uma rã, tá bom? Vimos também aí que a cobertura da pele dos anfíbios é uma pele úmida, é uma pele fria e escorregadia. E vimos também que os anfíbios são quem? Os anfíbios são os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras. E na página 107, nós temos as atividades. Vocês irão fazer somente essa da página 107, tá? Então, hoje é só essa página 107 aí. As outras páginas, 108 até 111, nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Então, não precisam fazer as outras páginas. Vocês irão fazer dos anfíbios somente a 107, tá? Bom, então por hoje é só no livro de ciências, tá? Então, vocês irão responder agora as atividades sobre aí a classificação dos animais vertebrados. Então, vocês irão fazer a atividade da página 99, que é sobre os mamíferos. Depois irão para a página 101, que é sobre os répteis.
Depois irão para a página 103, que é sobre as aves. Depois irão para a página 105, que é sobre os peixes. E por último, vocês irão para a página 107, que é sobre os anfíbios. Beleza? Então, é uma página só de cada grupo, tá? E agora nós vamos para a aula de português, tá bom? Então, agora pega o livro de português.